Fala moçadinha, tudo certo? Professor Marcondes aqui para nós continuarmos a nossa história do Brasil colônia, hoje falando já sobre uma das principais consequências da União Ibérica, que foram as invasões estrangeiras. Então eu dividi essa aula basicamente em duas. Hoje nós falaremos daquelas invasões que não foram tão importantes assim, que foram as invasões francesas e inglesas, e na próxima aula nós nos dedicaremos somente àquelas que foram as invasões mais importantes desse período, durante a União Ibérica, que foram as invasões holandesas. Preparados? Vamos contar história então. Vamos dar uma olhada em que posição nós nos encontramos no nosso curso. Nós estamos falando aqui, claro, do Brasil colonial e agora nós falaremos das invasões estrangeiras na aula de hoje dos franceses e dos ingleses. Na próxima aula, como eu disse para vocês, por conta da importância, nós vamos nos dedicar apenas às invasões holandesas, tranquilos? Então vamos lá, pessoal, olha só. Quando a gente pensa, então, nas invasões que vão acontecer no território brasileiro, principalmente durante a vigência da União Ibérica, nós temos que nos lembrar que o Brasil acaba herdando uma série de guerras, uma série de conflitos, nos quais a Espanha estava envolvida, quando então o rei da Espanha, Filipe II, se torna também rei de Portugal. Claro, o Brasil, como colônia portuguesa, passa também ao controle espanhol. Isso não significa, atenção, que apenas durante a União Ibérica, que vai começar lá em 1580, o Brasil vai sofrer invasões. Não. Olha só aqui, essas invasões francesas que nós vamos estudar, a primeira delas vai ocorrer ainda antes da União Ibérica. Lembram-se que eu falei para vocês que o rei da França foi um dos que mais contestou a divisão do Novo Mundo, a divisão das Américas entre portugueses e espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas? Francisco I, rei da França, teria dito que desconhecia o testamento de Adão, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Então tá lá, a França vai promover uma série de ataques ao litoral brasileiro, uma série de invasões, os seus corsários, financiados inclusive pelo rei francês, vão sim roubar, né, atacar muitos navios que estavam levando pau-brasil para a Europa, posteriormente também o açúcar, e está aqui, olha só, a primeira invasão francesa efetivamente que vai acontecer lá em 1555 na Baía de Guanabara, onde nós temos atualmente o Rio de Janeiro. Na verdade, nós veremos a fundação da cidade do Rio de Janeiro está intimamente ligada com a França equinocial, desculpem, com a França antártica, que vai ser instalada nesse período. Olha só. Na verdade, pessoal, quem são esses franceses que vão vir aqui se instalar na Baía de Guanabara? São os protestantes calvinistas, chamados na França de, olha só, de huguenotes. Eles que eram perseguidos lá por conta da sua religião, já que a França era um país de maioria católica. Eles então, fugindo dessas perseguições, vão se instalar aqui na Baía de Guanabara. Isso vai ocorrer durante o nosso segundo governo geral, quando vem para o Brasil o Duarte da Costa, né? Não é Duarte desculpem, Duarte da Costa, então, que foi o segundo governador geral do Brasil nesse período. Chega então aqui essa expedição francesa, que vai ser comandada pelo Nicolas Duran de Villegagnon. Eles vão se instalar na Baía de Guanabara, vão montar um forte ali, né, o Forte Coligny, e eles vão conseguir resistir, né, juntamente com os índios. E é sobre isso que nós já falaremos na sequência, tá certo? Então eles chegam, como eu disse para vocês, na Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro, e fundam uma colônia de povoamento. Claro, essas pessoas que estão sendo perseguidas na Europa por conta da sua religião, os huguenotes, eles vêm, né, para morar, para se estabelecer aqui na América. E eles vão estar sob a liderança, olha só, do Nicolas Duran de Villegagnon.
Só que para conseguir justamente combater os portugueses que estavam aqui instalados, eles vão se aliar aos índios. E olha como eles deram sorte. Eles chegaram justamente num período em que os índios estavam rebelados. As tribos indígenas, principalmente tamoios, tupinambás, goitacazes ali do litoral fluminense, estavam unidos, revoltados contra a dominação portuguesa e principalmente a escravização que os portugueses, os colonos que se fixaram no Brasil, promoviam dos índios, tá certo? Então, esses franceses eles vão se unir com os locais que estavam, né, unidos também na Confederação dos Tamoios. Nós já falamos um pouquinho sobre essa revolta indígena, né? Como eu disse para vocês, pessoal, a Confederação dos Tamoios ela vai ter fim com a ajuda dos jesuítas, especialmente, né, o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, a partir então da assinatura do Tratado de Paz de Iperoig, que vai efetivamente colocar fim à confederação. Mas não pensem que foi uma tratativa pacífica, não houve uma série de disputas. Os portugueses vão se aliar, inclusive, com tribos inimigas daquelas que estavam reunidas na Confederação dos Tamoios para conseguirem combater os indígenas aliados aos franceses que estavam fornecendo armas para esses indígenas na esperança de que conseguissem se estabelecer na Baía de Guanabara, tá certo? A França Antártica, então, pessoal, ela vai acabar tendo fim muito com a atuação do comandante Estácio de Sá, ele que era sobrinho do terceiro governador-geral desse período já, que era o Mendes Sá, né? Então o seu sobrinho Estácio de Sá vai promover efetivamente a luta, vai conseguir expulsar os franceses ali da Baía de Guanabara. Esses franceses eles vão se esconder na mata no interior, ajudados pelos indígenas, e será nesse momento então que será fundada a cidade de São Salvador, no Rio de Janeiro, onde os portugueses então vão, a partir dali, organizar a defesa, na verdade o ataque, contra os franceses que estavam refugiados na mata, até que em 1567, com o fim da Confederação do Equador, também os franceses são definitivamente expulsos da Baía de Guanabara. O Estácio de Sá, ele acaba morrendo durante os combates, vítima de uma flechada, só para vocês saberem aqui como uma curiosidade, tá certo? Mas os franceses não desistiram. Eles vão agora sim, olha só, durante o período da União Ibérica, lá em 1612, vocês se lembram, a União Ibérica ela começa em 1580 e ela vai até 1640, ou seja, nesse período estava em vigência a União Ibérica e os franceses agora vão tentar invadir o atual estado do Maranhão, fundando a cidade de São Luís, tá bom? Então, nós temos ali a ideia de um local, né, do estabelecimento de uma base para os corsários franceses. Vocês se lembram, os corsários eles são piratas financiados pelo Estado, tá? Então, quando são piratas privados, né, aqueles que atacam embarcações de outros países, eles são simplesmente piratas. Mas quando o próprio governo de um país financia esses ataques, nós chamamos esses piratas de corsários. E eles vão fundar, como eu disse para vocês, a cidade de São Luís do Maranhão, atual capital do estado, sob a liderança, olha só, de Daniel de Latouche. E o nome, né, São Luís, é dado em homenagem ao rei da França, Luís XIII, que havia sido canonizado. Tranquilos, pessoal? Então tá aqui, né? Vocês conseguem dar uma olhadinha ali a importância dessa base que foi estabelecida lá no Nordeste brasileiro. É claro também que nós teremos o quê? A participação de colonos, especialmente, olha só, sob a liderança de Jerônimo de Albuquerque, um senhor de engenho muito poderoso ali da região, que vai então combater esses franceses e vão sim contar com ajuda, né, uma grande ajuda da coroa espanhola, já nesse caso, né, unida, claro, com os portugueses,
para a expulsão dos franceses lá de São Luís. Em 1616, então, depois da expulsão, os franceses eles acabam se fixando nas Guianas, eles fundam a Guiana Francesa, na verdade, né? E como eu disse para vocês, nós temos durante essa expulsão, por terra, nós teremos a grande participação de colonos, liderados aqui pelo Jerônimo de Albuquerque, mas nós teremos também o cerco por mar, né, o bloqueio marítimo que vai ser promovido por uma esquadra portuguesa e espanhola durante a vigência, portanto, da União Ibérica, conseguindo finalmente expulsar esses franceses e, como nós vimos, eles não desistem da América e vão fundar a Guiana Francesa. Pessoal, os franceses eles não desistiram ainda do Brasil, tá? Mas não conseguirão mais promover uma invasão mais definitiva, mais duradoura ao território. Pelo contrário, eles agora vão promover uma série de saques, como eles já faziam antes dessas invasões. Então, após uma tentativa que não dá certo em 1710, em 1711 eles vão conseguir invadir e dominar o Rio de Janeiro e vão cobrar um pesado resgate da coroa portuguesa para devolver o Rio de Janeiro. Veja que aqui nós já estamos falando, inclusive, depois da restauração, tá? Então veja que realmente o interesse francês no território brasileiro, no território americano, ele foi bastante duradouro. Eles vão cobrar, como eu disse para vocês, um alto resgate para devolver a cidade. Vai acabar sendo então bem sucedida essa invasão de 1711. Tranquilos? E além disso, pessoal, é importante nós conversarmos um pouquinho sobre as invasões inglesas. Elas são as que têm menor importância na nossa prova, mas elas também foram bastante duradouras, aconteceram diversas vezes, principalmente nesse modelo, não é? De invasões para saques e também, né, muita pirataria, visando o quê? Obter esses produtos brasileiros que tinham valor na Europa. Então o grande objetivo é saquear cidades e portos brasileiros, como eu disse para vocês, na pirataria, contrabando e pelo comércio marítimo, tanto do pau-brasil quanto do próprio açúcar e posteriormente também, né, do ouro brasileiro, tá certo? Bom, como eu disse para vocês, nós temos aqui como principal objetivo roubar e revender o açúcar e outros produtos brasileiros na Europa. O Brasil tinha também, claro, as drogas do sertão, que eram uma espécie de especiarias tropicais que também tinham valor na Europa, tá certo? Galerinha, então quando a gente fala das invasões inglesas, nós temos que lembrar de alguns piratas importantes, tá? Nós temos destaque aqui as invasões que foram empreendidas. Olha só, por Francis Drake, que vai invadir Salvador em 1577, um pouquinho antes então ainda da União Ibérica entrar em vigor, né? Francis Drake vai conseguir tomar a capital do Brasil em 1577. Olha só, o Thomas Cavendish vai conseguir invadir Santos em 1591, já durante a União Ibérica, e nós teremos ainda, olha só, o James Lancaster, que vai invadir o Recife em 1595, sempre nessa ideia, né, pessoal, de áreas produtoras de açúcar. Perceberam? A gente fala de Salvador, na Bahia, capital do Brasil. A gente fala de Santos, próximo, né, a São Vicente, que também era uma região importante exportadora de açúcar. E falamos também do Recife, provavelmente, né, nesse período, a principal produtora de açúcar de todo o mundo, como nós veremos na próxima aula. Tá certo, galera? Então, essas invasões elas mostram, né, que a presença inglesa não se caracterizou apenas pela pirataria. Eles não ficavam apenas ali no mar atacando os navios portugueses e holandeses que faziam o transporte dos produtos brasileiros. Não, eles efetivamente invadiram algumas cidades brasileiras e conseguiram, né, promover pesados saques aqui aos nossos produtos. Tá certo, galera? Com isso, então, nós vimos as primeiras invasões estrangeiras ao território brasileiro. Na próxima aula, como eu disse para vocês, nós veremos aquelas que foram as mais importantes, especialmente a segunda invasão holandesa. Me despeço de todos vocês. Até a nossa próxima aula.